Bem-vindos ao Debate. Todo o sistema de votação, sabe, do mais simples ao mais complexo, ele está tentando responder a uma pergunta fundamental. Como é que a gente pega milhões de vontades individuais e transforma numa única decisão coletiva? O material que a gente analisou hoje, um estudo sobre a filosofia dos sistemas de votação, revela que não tem uma resposta perfeita. Cada sistema é, na verdade, um pacote de valores e de sacrifícios. E essa é exatamente a questão central que a gente vai explorar hoje. Qual que é o objetivo principal de um sistema de votação? A gente deve priorizar a expressão clara, decisiva da vontade da maioria, ou, por outro lado, a gente deve buscar agregar do jeito mais fiel possível a intensidade das preferências de todo mundo, visando o máximo bem-estar coletivo. A ação inequívoca de uma vontade majoritária são os pilares da legitimidade democrática. E eu vou argumentar que a agregação de preferências com a máxima expressividade, ou seja, capturando a intensidade dos desejos de quem vota, é fundamental para a gente ter decisões mais eficientes e, no fim das contas, mais justas. Certo. Eu vejo a sua posição, mas assim, me permita oferecer uma perspectiva um pouco diferente. Sistemas que se limitam a registrar só a primeira preferência de cada um, tipo o sistema de pluralidade que a gente mais conhece, eles são fundamentalmente falhos. Eles ignoram uma informação crucial, a intensidade. Imagina um cenário onde 51% da população prefere levemente a política A em vez da B, enquanto os outros 49% preferem a B com uma intensidade assim, avassaladora. Um sistema majoritário simples escolheria A, gerando um benefício pequeno para a maioria, mas um prejuízo imenso para uma minoria que é super significativa. O resultado final é um bem-estar social agregado negativo. Por isso, eu defendo sistemas cardinais, como a votação por pontuação ou, a mais interessante, a votação quadrática. Eles permitem que os eleitores expressem o quanto eles se importam, não apenas em quem eles votam. Isso alinha o sistema com o princípio utilitarista, de maximizar o bem-estar geral. E isso é crítico quando a gente decide sobre bens públicos que afetam todo mundo. A complexidade, para mim, é um pequeno preço a pagar para um resultado mais eficiente e, no fim, mais justo. Essa é uma argumentação convincente, mas eu enquadraria de outra forma. A legitimidade de qualquer decisão democrática não reside nessa suposta otimização matemática, mas sim na confiança do público no processo. Sistemas excessivamente complexos, como esses que você descreve, são opacos para o cidadão comum. E essa opacidade gera desconfiança. O material de origem aponta para esse dilema fundamental, a tensão entre a precisão técnica e a legitimidade democrática. Um sistema que o eleitor não compreende não pode ser considerado legítimo. Ponto. Além disso, esses sistemas expressivos são, na verdade, um convite à manipulação estratégica. Como o próprio texto aponta, na votação por pontuação, a tática óptima é quase sempre o exagero, dar nota máxima para o seu candidato preferido e a mínima para todos os outros. Isso não revela intensidade, revela só cálculo tático, transforma a eleição num jogo e não numa expressão de preferências genuínas. Mas aí é que você tá... E a sua sinceridade é punida. Colocando todos no mesmo saco. É um ponto interessante, mas vamos considerar a votação quadrática, uma inovação que o material menciona. Ela aborda diretamente o problema do exagero, ao fazer com que o custo dos votos aumente quadraticamente, quer dizer, um voto custa 1 crédito, 2 votos custam 4, 3 custam 9, o sistema torna o exagero proibitivamente caro. Para você expressar uma preferência muito intensa, você precisa gastar uma parte significativa do seu orçamento de votos. Isso força uma revelação mais honesta da intensidade real das suas preferências, internalizando as externalidades da sua escolha. Então, embora a manipulação seja, em teoria, onipresente, a gente pode projetar sistemas que a tornem economicamente irracional. Peraí. Eu não estou convencida por essa linha de raciocínio, porque o teorema de Dibard-Satterthwaite, que foi citado no texto, prova que todo sistema de votação determinístico e não ditatorial é manipulável. A questão não é se a manipulação existe,
mas qual tipo de manipulação cada sistema incentiva. Os sistemas cardinais incentivam o exagero, que destrói a própria informação que eles pretendem capturar, a intensidade. Já os sistemas mais simples, embora sejam vulneráveis ao chamado voto útil, são mais robustos contra esse tipo de distorção. A sinceridade não é punida de forma tão direta. Mas o desperdício de informação é enorme. Mas a sua votação quadrática. Sistemas de pluralidade são culpados de um desperdício de informação gigantesco. Ao capturar só a alternativa favorita, toda a estrutura de preferências do eleitor sobre os outros candidatos é descartada. Isso leva a anomalias como o efeito spoiler, onde um candidato popular pode perder porque um outro candidato parecido dividiu a base de votos dele. Sistemas que usam o ranking completo, como o método de Borda ou de Condorcet, eles usam essa informação para encontrar um resultado que represente um consenso mais amplo ou que seja preferido pela maioria em confrontos diretos. Eu vejo por que você pensa assim, mas me deixa dar uma perspectiva diferente. O teorema de Arrow, que talvez seja o resultado mais profundo da teoria da escolha social, demonstra que essa busca por um sistema perfeito é uma miragem. Um dos critérios dele, a independência de alternativas irrelevantes, estipula que a preferência coletiva entre A e B não deveria mudar com a introdução de um candidato C. Certo, uma alternativa irrelevante. Exato! E sistemas como o de Borda, que usam mais informação, violam espetacularmente essa condição. A ordem dos vencedores pode ser completamente alterada pela adição ou remoção de um candidato sem chances. Se o resultado é tão instável e dependente de alternativas irrelevantes, como é que a gente pode considerar isso uma expressão coerente da vontade popular? Já que algum valor precisa ser sacrificado, a estabilidade e a clareza me parecem muito mais defensáveis. No fim das contas, a divergência é filosófica. O propósito de uma decisão coletiva deveria ser a maximização do bem-estar agregado. Esse é o fundamento utilitarista. A vontade da maioria, por si só, não tem um valor intrínseco se essa vontade leva a um resultado socialmente pior. Como o texto argumenta, a tirania da maioria ocorre precisamente quando uma maioria com preferências fracas impõe sua vontade sobre uma minoria com preferências intensas. Apenas sistemas que medem essa intensidade podem proteger contra isso e se aproximar de um ideal de eficiência. Sinto muito, mas eu simplesmente não concordo com essa premissa. A democracia não é um algoritmo de otimização de utilidade. É um procedimento para conferir legitimidade ao exercício do poder. O utilitarismo, como filosofia, pode justificar o sacrifício de direitos fundamentais de uma minoria se isso aumentar a felicidade geral, algo que a maioria das teorias de justiça rejeita. Um vencedor que emerge de um processo claro e majoritário, como o vencedor de Condorcet, aquele que derrota todos os outros em confrontos diretos, ele possui um mandato claro e legítimo. O fato de que o paradoxo de Condorcet mostra que esse vencedor nem sempre existe só reforça a complexidade do conceito de vontade do povo, mas não invalida a busca por um mandato majoritário como um fundamento mais robusto para a legitimidade democrática. Então, em resumo, a minha posição é que a evolução dos sistemas de votação em direção a uma maior expressividade não é um desvio, é um progresso. É uma tentativa de tomar decisões coletivas mais inteligentes e justas, que levem em conta o quanto as pessoas realmente se importam com os resultados. A complexidade, quando bem projetada, é uma ferramenta para a gente alcançar uma eficiência superior e não um obstáculo à democracia. E eu concluo que, embora a eficiência seja um ideal valioso, ela não pode se sobrepor à legitimidade democrática, que se baseia na transparência, na simplicidade e na confiança do público no processo. Como o teorema de Arrow nos ensinou, não existe sistema perfeito. Diante de escolhas imperfeitas, a gente deve priorizar os sistemas que fortalecem a clareza do mandato popular e a estabilidade das instituições democráticas, em vez de perseguir um ideal técnico de otimização que é opaco e vulnerável. Fica claro que a escolha de um sistema de votação não é uma decisão técnica, mas uma profunda deliberação filosófica sobre quais valores a gente prioriza.
Exato. E compreender os inevitáveis trade-offs que o material de origem detalha é o primeiro passo para fazer essa escolha de forma consciente.